Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo Escova do Debate, mês de maio, mês do trabalho, então vamos trabalhar, hoje é dia de aula e hoje a nossa aula vai ser de algoritmos. Se você vem acompanhando nossas últimas aulas de algoritmo, aí você vem vendo que a gente vem fazendo alguns algoritmos muito básicos e nós estamos especialmente agora falando das nossas queridíssimas estruturas de dados. Nós falamos de matrizes, falamos de vetores, falamos sobre registros e hoje nós vamos falar sobre mais uma estrutura de dados básica que você precisa aprender, porque você em algum momento vai querer persistir os seus dados em uma mídia física, né? Seja ele um cartão CF, um cartão SD, um disco rígido, um SSD, o que quer que seja, você vai precisar tirar coisas da memória volátil do seu computador e guardar na memória de massa. E hoje a aula de hoje vai ser justamente sobre arquivos, que é a estrutura de dados que nós usamos quando nós queremos guardar coisas no nosso armazenamento de massa, tirar lá da nossa queridíssima memória volátil e colocar na nossa memória não volátil. Então, se você quiser aprender sobre arquivos, em especial arquivos na MSX, vem comigo que a aula de hoje é sobre esse assunto. Vamos embora. Então, meu amigo Escova do Byte, para que você possa entender o que é um arquivo e como trabalhar com esses arquivos, vamos fazer aqui uma parte teórica muito rapidinha. Vocês vão ter que ter para poder entender o que são arquivos, afinal de contas. Então, meu amigo Escova do Byte, o que é um arquivo? Um arquivo ele é uma unidade organizada de armazenamento de dados em um dispositivo de armazenamento de massa. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um arquivo, você tem lá dentro das pastas, você tem aqueles arquivinhos com extensões, né, que você está acostumado a ver lá no MSDOS ou no MSXDOS, se você acompanha aqui. Tem ali dentro do MSXDOS, lá, quem está acompanhando as aulas de sistemas operacionais já sabe, um arquivo é aquela coisa lá que tem 8 letras e 3 letras de extensão, e dentro daquele lugar tem códigos que podem ser lidos de formas diferentes, que são dados ali. Então ali a gente tem bits e bytes dentro daqueles arquivos, que dependendo de como você lê esses bits e bytes que estão ali, você pega aquele conteúdo e traz para sua memória RAM e consegue trabalhar com esses dados. Então pensa que o arquivo, normalmente ele tem dados do mesmo tipo e que ele está armazenado dentro de um dispositivo de armazenamento de massa. Então, meu amigo Escovador de Bytes, apenas para exemplificar, eu estou aqui com a nossa MSX USB Mapper, que eu fiz o vídeo recentemente ensinando a usar. O nosso armazenamento de massa, nesse caso, é esse pendrive lindo aqui. E aqui nós estamos no sistema operacional. Então, se eu digitar dir, que é o comando do Nextor, para a gente ver todos os arquivos que nós temos nesse disco, você vai ver que nós temos todos esses arquivos aqui. E aqui a parte importante é você entender que no MSXDOS nós podemos ter até 8 letras aqui, nesse caso aqui é o Nextor JP, que é o Nextor em japonês, e uma extensão que normalmente indica qual é o tipo do arquivo. Então aqui nós temos arquivos de sistema, .sys, arquivos executáveis, .com de comando, e temos aqui algumas pastas, prog, nextor, command2.com. Então esses caras aqui são arquivos e esses caras aqui são pastas. Você sabe que são pastas porque ele não tem um tamanho definido, mas tem aqui indicando dir, que é um diretório. Então, amigo Escovador de Bytes, de uma forma muito simples, esses são arquivos que nós podemos trabalhar. Então, meu amigo Escovador de Bytes, para que serve um arquivo no final das contas, tá? Um arquivo, quando a gente está falando de armazenamento de massa, ele permite que a gente tire coisas da memória volátil, e normalmente quando a gente está falando de memória volátil, a gente está falando da RAM do seu MSX. O seu MSX tem uma RAM ali, que toda vez que você liga e desliga o computador, esse conteúdo morre. Por isso que ele é volátil, ele não fica persistido na RAM. Então, toda vez antes de desligar o nosso computador, a gente precisa pegar tudo que está lá na memória volátil e guardar numa memória de massa, uma memória que é mais constante, que não vai apagar toda vez que a gente ligar e desligar o computador. Por isso que é muito importante a gente ter aqui o arquivo, porque o arquivo permite a gente persistir os dados em uma unidade de armazenamento de massa, porque a memória RAM é volátil e a gente não quer perder tudo que a gente fez de uma hora para outra. Então vou dar um exemplo bem prático aqui para você ver por que tirar as coisas do armazenamento, tirar as coisas da memória RAM, que é uma memória volátil, para uma memória não volátil, que é a memória de armazenamento de massa. Então vamos ver. Então, meu amigo Escovador de Bytes, apenas para exemplificar aqui esse negócio de memória volátil e não volátil, vamos lá para o BASIC. A gente chegar aqui no BASIC e começar a criar um programa. Vamos criar um programinha aqui, 10
print exemplo de memória volátil. E vamos criar uma linha 20 aqui com o nosso famoso goToDash. Se a gente executar esse cara, você vai ver que ele vai fazer lá o exemplo que todo mundo sempre escreve quando a gente está falando de base. Então vamos dar aqui um Ctrl Stop. Então, dado o Ctrl Stop, vamos limpar a tela aqui. E agora, olha só. Se eu der o comando Save e o nome do programa, que vai se chamar test.base, lembrando que a extensão .base é porque é um arquivo em BASIC. Nós acabamos de salvar esse cara no nosso armazenamento não volátil. Então, por exemplo, se eu der Files aqui, você vai ver que agora a gente vai ter ali um arquivo chamado test.base. Está bem aqui que nós acabamos de persistir ele na nossa memória não volátil, que é a memória do armazenamento de massa. E aí, meu amigo escovador de bytes, olha só. Se eu der um list, o programa está lá na nossa memória RAM. Então agora eu vou desligar o nosso MSX e vou ligar ele de novo. Quando a gente liga ele de novo, vocês vão ver que um fenômeno acontece. Se eu chamar o BASIC e der um list, você vai ver que não há mais nenhum programa na memória. Por que que não há mais nenhum programa na memória? Porque nós fizemos o favor de ligar e desligar o computador. E como a memória RAM é uma memória volátil, o nosso programa foi embora. Mas nós somos inteligentes, então nós conseguimos salvar o nosso programa antes de desligar o computador. Então se a gente der aqui um load test.base, nós vamos lá na memória de massa e vamos resgatar esse programa para dentro da nossa memória volátil. Ele estava lá na memória de massa, o load trouxe da memória de massa para a memória volátil. Se eu der um list agora, olha só, o programa está de volta na RAM. Então por isso que os arquivos são extremamente importantes, porque quando os arquivos estão persistidos no nosso armazenamento de massa, nós podemos ler eles a qualquer momento, porque eles estão aqui dentro do pendrive. E o pendrive é um armazenamento não volátil. Aqui é só para falar um pouquinho mais sobre arquivos em BASIC. Você pode imaginar que o test.base é um arquivo ASCII, porque ele é um código em BASIC, mas não é. Lembrando que o MSX, o BASIC é interpretado, então esse test.base está num formato que pode ser lido pelo interpretador do BASIC. Mas a gente pode salvar ele como ASCII também. Se eu der aqui Save, deixa eu ver primeiro se ele está lá na memória. Ele está na memória. Eu posso dar um Save test.txt, porque agora eu vou salvar ele como texto, vírgula A, porque esse é o parâmetro do comando save que salva em ASCII. Então se eu der esse comando aqui e der Enter, vocês vão ver que um novo arquivo vai ser criado lá no nosso armazenamento. Então se eu der Files aqui, vocês vão ver que agora nós temos o test.txt, está ali no nosso armazenamento de massa. Isso nos permite, inclusive, fazer outra coisa. Olha só que bacana. Eu posso simplesmente vir aqui no nosso pendrive, remover o nosso pendrive, lembrando que a nossa queridíssima MSX USB Mapper permite a gente fazer esse tipo de hop swap sem ter problema. E a gente pode trazer esse pendrive aqui para o nosso queridíssimo MSX, nosso queridíssimo computador PC. Então, se eu plugar ele aqui, vocês vão ver que vai abrir aquele montão de partição lá. Quem viu já viu que nós vimos isso lá no vídeo da nossa queridíssima MSX USB Mapper. Então ele está abrindo lá um montão de partições. Só que nesse montão de partições, uma delas é a partição principal. Foi onde a gente gravou o nosso teste.ascii. Nós vamos ver aqui o teste.base e o teste.txt. Se a gente tentar abrir aqui o teste.txt, vocês vão ver que a gente não vai ter problema nenhum. Olha o teste.txt aqui. Nós temos inclusive o mesmo código que nós escrevemos lá na MSX.
Agora, se a gente tentar abrir o teste.base, olha que estranho. O arquivo não é exibido no editor porque é um binário ou uma codificação não suportada. Então vou mandar um abrir mesmo assim. E olha só como é que ficou. Poxa, mas esse aqui não é um arquivo em BASIC? É um arquivo em BASIC, só que ele está codificado para o interpretador do BASIC. Então, esse cara não é um arquivo de texto, ele é um arquivo binário. E aí nós vamos entender agora qual a diferença desses arquivos quando nós formos falar de tipos de arquivo. Então, meu amigo escovador de bytes, como você já deve saber, porque eu já falei anteriormente, os arquivos no final são todos bits e bytes, mas dependendo da forma como você lê esses bits e bytes, os arquivos têm tipos diferentes, consequentemente, eles têm extensões diferentes. Então, os arquivos mais comuns que nós temos são os arquivos de programa, afinal de contas, tudo no computador são programas. E aí você tem arquivos, por exemplo, com a extensão .base, .cmd, .com, .exe, que são arquivos que são executáveis e que contêm códigos de programa, mas códigos de programa codificados por seus respectivos leitores. Né? Então aqui o .base é lido pelo interpretador do BASIC. O .com é um arquivo de comando do nosso queridíssimo MSX-DOS, e assim vai. Além disso, nós temos arquivos que contêm dados, como por exemplo, os arquivos do tipo .dat, dat vem de data, .txt, .dbf, sendo que dbf você sabe que é o arquivo do DBase, e a gente tinha DBase lá, tanto no PC quanto no MSX, o MSX tem até o DBase 2 Plus lá, e esses tipos de arquivos são arquivos que contêm informações que o programa, que um arquivo de programa pode ler ou escrever neles. E esse aqui vai ser um exemplo que a gente vai fazer hoje, a gente vai criar um arquivinho do tipo DAT, só para vocês verem como é que ele funciona. Nós temos arquivos de imagem, que são arquivos cujos bits e bytes estão codificados para servir como uma imagem gráfica ou uma imagem bitmap, dependendo. Então tem GRP, LEI, SHP, tem os arquivos chamados SC2, SC5, né, que aí são Screen 2, Screen 5, enfim, arquivos de imagem são utilizados para armazenar gráficos e imagens, então eles são lidos de uma forma específica para que os seus programas leitores de gráficos possam usar. Nós temos arquivos de áudio, né? Os muito famosos arquivos MIDI, né? São arquivos de instrumentos que são digitalizados, né? Instrumentos digitais. Os arquivos WAV, os arquivos MP3, são os arquivos que a gente usa para reproduzir música ou efeito sonoro. Então, normalmente eles têm uma codificação própria. Por isso, eles têm suas extensões específicas. Os arquivos binários são muito famosos aí para os nossos queridíssimos escovadores de byte old school, né? Que era muito comum a gente ter lá um programa que tinha 1.bin, 2.bin, e são arquivos escritos em hexadecimal, por isso a gente usa o bload, né? Em vez de usar o load, a gente usa o bload, que é o binary load, vai permitir a gente ler arquivos binários, são arquivos codificados em binário. E aqui os arquivos de disco, os pontos DSK, muito famoso aí dos amiguinhos que gostam de jogar no MSX. Muitos programas do MSX2 Plus e do 2 e do MSX2 estão em imagens de disco. Então, para você não ter que trabalhar com os disquetes propriamente ditos, que são chatos de trabalhar, são criadas essas imagens .dsk, que são arquivos que simulam discos virtuais no MSX. E, portanto, eles são muito importantes aí quem quer rodar programas e jogos da forma mais parecida com o que era lá os disquetes. Esses arquivos .disk são muito famosos. E aí, meu amigo escovador de bytes, nós vamos fazer uma pequena demo hoje que vai te ensinar como trabalhar com esses arquivos propriamente ditos, porque trabalhar com esses arquivos é fundamental, amigo escovador de bytes, para você que vai querer usar esses arquivos para guardar dados, para guardar configurações, seu programa, então eles são muito úteis. Então, normalmente, como é que a gente trabalha com arquivos? E apesar de eu ter colocado aqui os exemplos em BASIC, né, a gente segue esses passos em praticamente toda linguagem de programação. Toda linguagem de programação tem alguma forma de manipular os arquivos, e, no geral, a forma como nós manipulamos os arquivos segue sempre esses 3 passos básicos. O primeiro dele é abrir o arquivo, ou seja, a gente tem que informar lá para o nosso programa vai trabalhar com um arquivo específico.
E no Basic a gente usa esse comando aqui, o comando open. Então a gente dá open, um nome de arquivo. Aqui a gente indica se a gente quer trabalhar, usando esse for aqui, se a gente quer trabalhar com entrada de dados, ou seja, a gente vai escrever no arquivo. Output de dados, ou seja, a gente vai tirar os dados do arquivo e trazer para a RAM. E o append, ou seja, nós vamos escrever no final do arquivo, tá? A diferença do input para o append é que normalmente quando a gente faz o input, né, nós colocamos um dado aqui num arquivo novo. Quando nós fazemos o append, ele vai pegar a última posição de um arquivo já existente e vai colocar os dados a partir daquele ponto, tá? E aqui nós indicamos para o Basic, nesse exemplo, que o arquivo que nós estamos trabalhando é o arquivo N, ou seja, é muito comum você ver uma coisa assim, as number one. E você pode imaginar que isso aqui é um handle, né, um manipulador, para o arquivo específico que você está usando. Depois que a gente abre o arquivo, a gente efetivamente trabalha com o arquivo e isso depende muito do que você vai fazer com esse arquivo. É aqui onde a gente coloca as operações que a gente deseja realizar com o arquivo. E aí pode ser uma gravação de um registro dentro de um arquivo, pode ser a leitura de um registro dentro de um arquivo, pode ser uma série de coisas que você vai fazer com o seu arquivo. Aí quando você termina de trabalhar com o arquivo, você tem que fechar o arquivo. E nesse momento que você fecha o arquivo, é o momento onde efetivamente você faz a persistência de tudo que você estava fazendo em memória para o nosso arquivo físico lá do nosso armazenamento de massa. Então a gente dá um close N, né? Então vamos supor que você tenha aberto o arquivo como esse N aqui seja 1. Você vai ter alguma coisa do tipo close número 1. Ou o número do arquivo que você está trabalhando. Existe um limite para o número de arquivos que você pode trabalhar no Basic, mas isso a gente vai conversar lá nas aulas de Basic, não vamos conversar aqui nas aulas de algoritmo. Então, pessoal, agora vamos fazer uma pequena demonstração de como a gente pode usar um arquivo de dados no Basic para que você saiba, já tenha um pouco mais de prática em cima de toda essa teoria que eu ensinei agora. Então, amigos escovador de bytes, para você que não conhece ainda, esse aqui é o GitHub oficial do The Byte Creator, github.com/TheByteCreator. Não precisa se preocupar, porque o link vai estar embaixo na descrição do vídeo para você poder ver. E como hoje é uma aula de algoritmo, nós vamos abrir esse repositório aqui, o repositório de algoritmos. Deixa eu abrir esse cara aqui. Nós vamos ter uma pasta chamada arquivos, que é essa pasta aqui, que é a pasta que vai ter o exemplo que nós vamos ver hoje, que é esse autoexec.base aqui, que é um código que usa esse arquivo aqui, menu1.dat, para ler as configurações iniciais de um menu. Então isso facilitaria, porque como esse cara aqui é um arquivo ASCII, ou seja, um arquivo de texto, a gente pode colocar novas opções de menu apenas adicionando novos registros dentro desse arquivo aqui. Você vai ver isso agora, assim que a gente abrir aqui o nosso queridíssimo Visual Studio Code e abrir aqui a nossa pasta arquivo, e você vai ver que a gente tem aqui o autoexec.base e o menu.dat, que são os códigos que nós vamos usar hoje. Então, amigo escovador de bytes, vamos focar aqui nessas linhas entre 60 e 190 do nosso código, porque são elas que nós usamos para pegar o que está dentro desse arquivo aqui, menu.dat, e jogar em uma matriz chamada $. Então, aqui na primeira linha nós dimensionamos uma matriz chamada $, que vai ter 2 linhas e 3 colunas, então vai ser um negócio mais ou menos assim. E aqui nós usamos aquele comando que nós acabamos de ver na nossa teoria, open menu.dat for input as número 1. E aí, amigo escovador de bytes, aqui tem uma coisa que pode ser contraintuitiva para você que é iniciante. Como nós colocamos aqui for input, você pode imaginar que a gente vai carregar dados dentro do arquivo, mas não. Você tem que lembrar que você está no programa, então o ponto de vista aqui é do programa. Então quando nós usamos input, nós queremos dizer que nós vamos fazer o input no programa vindo do arquivo menu.dat. E aí nós criamos aqui um handle chamado número 1, porque como esse é o único arquivo que nós vamos trabalhar nesse programa, ele vai ser o arquivo número 1. E aí nós usamos um comando aqui chamado line input número 1 e uma variável $. Você, amiguinho escovador de bytes, está acostumado a carregar essa variável aqui, $, por uma linha data, uma linha de dados dentro do próprio programa Basic. Mas a gente não está fazendo isso. O que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento,
é pegar do arquivo. Então o comando line input, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira linha inteira do arquivo, por isso que é line, e vai colocar dentro da variável $. E qual é a primeira linha do nosso arquivo .dat? Vamos abrir aqui o nosso menu .dat. E você vai ver que a primeira linha do nosso arquivo, isso aqui é um arquivo de texto, é criar novo personagem. Então ele vai pegar essa string aqui, criar novo personagem, em caixa baixa, e colocar lá na nossa matriz. E ele vai colocar ele na nossa matriz, na posição mx, que no caso vale 0,1. Então aqui, ó, se a gente pegar a nossa matriz, ele vai colocar a nossa frase aqui, nesse primeiro espaço aqui. E aí ele vai ler uma outra linha, ou seja, ele vai ler a próxima linha. E a próxima linha é o criar novo personagem, só que dessa vez em caixa alta. E depois ele vai botar lá no campo 3, da nossa matriz, a próxima linha. Então ele vai botar aqui new char.base na terceira posição. E aí, isso aqui a gente preencheu as colunas da nossa matriz. Então, se a gente pensar que a nossa matriz é algo mais ou menos assim, o nosso queridíssimo criar personagem está aqui, na primeira posição. O nosso queridíssimo criar personagem em letra maiúscula está aqui, nessa posição. E aqui o new char.base está aqui nessa posição. E aí a gente aumenta o indexador do MX, ou seja, ao invés do MX ser 0, agora o MX vai ser 1. E aí na posição 1, ele vai, ou seja, essa posição aqui, ele vai colocar a próxima linha do arquivo. Qual é a próxima linha do arquivo? É o continuar a aventura em caixa baixa. E aí ele vai fazer o continuar a aventura em caixa alta e vai fazer o select adv.base. E aqui nós vamos ter no final desse código esse $, preenchido com todas as opções do menu que nós temos lá no nosso arquivo .dat. E aí, meu amigo escovador de bytes, quando a gente chegar aqui na parte do código que desenha as opções do menu, que é esse GoSub 5000 aqui, ele vai ler aquela matriz que nós carregamos e desenhar as opções do menu. Então aqui no 5000, ele vai fazer aqui aquele loop que lê uma matriz, que nós já estamos careca de saber, e vai colocar a opção, dependendo aqui do indexador F. Você já viu isso várias vezes aí, então não preciso ficar explicando. E ele vai colocar na coluna 10 e a linha igual a F mais CY, que isso aqui é um indicador em que linha da tela a opção do menu vai ser escrita. Então aqui está o nosso menu. E se você andar com as setinhas aqui, ele vai trocar de caixa baixa para caixa alta, para indicar que o selecionado é o que está em caixa alta. Agora, por que a gente não poderia fazer isso aqui no Data? A gente pode fazer no Data, não tem problema nenhum. Mas a vantagem é que a gente pode adicionar uma nova opção de menu aqui sem mexer em código. Basta a gente mexer aqui no nosso arquivo menu.dat e colocar novas opções. Então vou copiar essas 3 opções aqui. Vou colocar 3 novas linhas e vou criar aqui uma opção teste. Então eu vou vir aqui, colocar opção teste. Aí aqui eu vou botar opção teste com letra maiúscula. E aqui eu vou colocar teste.base. Obviamente a gente também tem que dimensionar aqui o nosso array para que ele receba mais uma opção de menu. Então aqui de 2 nós vamos aumentar para 3. Então vamos salvar e vamos fazer o make. Então aqui ele vai carregar o menu agora. E olha aqui a nossa opção teste. Sem mexer em código nenhum, a opção teste apareceu. Então essa aqui é uma grande opção para você utilizar quando você quiser ter configurações no seu programa que você quer alterar, mas que você não quer necessariamente mexer em código para alterar.
Então qualquer coisa pode ser parametrizável e configurável, pode estar em um arquivo de texto. Agora aqui uma coisa que você tem que entender quando você usa o line input é que linhas em branco contam. Então se eu colocar aqui 3 linhas em branco e salvar e der o make, você vai ver que vai acontecer um erro aqui, ó. Então tá vendo aqui que ele deu o input passChange em 150? Isso aconteceu por quê? Porque o arquivo continuou tendo linhas aqui, mas não tinha mais leituras lá, então deu esse problema. Então é muito importante que o seu arquivo só vá até a sua última opção de menu para que isso aqui funcione. E com isso, meu amigo escovador de bytes, eu e o Luke aqui estamos para te dar tchau, porque não há tempo para mais nada, nós já gastamos todos o nosso limite de tempo da aula de hoje, até extrapolamos aí uns 5 minutinhos a mais, mas eu queria terminar logo essa teoria rápido para a gente poder, nas próximas aulas, começar a brincar com os algoritmos realmente legais quando a gente fala de arquivos. Arquivo é um assunto essencial para algoritmos, é uma das estruturas de dados mais utilizadas. Então a gente vai continuar nas aulas de algoritmo falando um pouquinho mais sobre arquivos nas aulas futuras. A gente vai ensinar aí algoritmos básicos para trabalhar com arquivos, trabalhar com arquivo binário. Então tem muita coisa para a gente aprender ainda sobre arquivos. Então acredito que as próximas aulas a gente vai focar aqui nos algoritmos úteis quando a gente trabalha com arquivos. Então, meu amigo escovador de bytes, muito obrigado a todos vocês que estão assinando o canal. Está faltando um assinante para a gente chegar em 1950. Então vamos embora, compartilhe o vídeo de hoje aí para a gente ter mais escovadores de bytes nas nossas fileiras. Obrigado a todos vocês também que estão comentando, estão deixando seu like, estão compartilhando os vídeos, porque isso é muito importante para a gente ganhar relevância dentro do YouTube. E um agradecimento todo especial aqui ao nosso mais novo escovador de bytes, que acabou de entrar aqui no Patreon, o nosso mais novo patrono verdadeiro escovador de bytes, que é o Gilberto Vec Macedo, que está aqui, ó, aqui em cima, ó, nos nossos queridíssimos escovadores de bytes que assinam o programa do Patreon, patreon.com/TheByteCreator. Se você acha que você está aprendendo alguma coisa aqui nesse canal e se você quer contribuir para fazer um canal maior, melhor e mais bacana, faça como aqueles nossos amigos que todo vídeo recebe aquele amplex caloroso, aquele abraço amigo, que são os nossos verdadeiros escovadores de bytes que ajudam a financiar o canal. Um grande beijo e nunca se esqueça jamais de ser feliz. Até a próxima aula.